E aí, tudo bem com você? Professor Eric Paiva para resolver as questões que eu coloquei lá no meu story para vocês, né? Para o TJ Ceará, cada postagem é um tópico do edital. E o que é que a gente vai ver hoje? Características das organizações formais, modernas ou função organização também pode ser chamada assim, né? Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão, Tia Lui! Questão 1. Há um conceito proposto pela administração científica que aumenta a eficiência e contribui para diminuir custos de produção. Nesse contexto, cada departamento ou posto de trabalho executa as mesmas tarefas, de forma repetitiva, e assim o trabalhador se torna especialista na execução de suas atividades, com mais rapidez e maior produtividade. Para as organizações formais modernas, essas são características referentes ao conceito de... Corta aqui pra mim, meu filho. Pronto, a questão está falando do conceito de especialização. Especialização é um conceito que deriva da divisão do trabalho. Quando eu divido o trabalho, um trabalho complexo em partes menores, e a pessoa fica ali focada só numa parte do trabalho, ela se torna um especialista. Por isso que é especialização. Volta para a questão para a gente aqui falar das outras alternativas. Volta aí. Então, letra A diz divisão do trabalho. Divisão do trabalho é quando eu divido um trabalho complexo em partes menores, para facilitar a execução. Especialização deriva da divisão do trabalho, eu já acabei de explicar, o nosso gabarito, letra B de bola. Letra C, distribuição de autoridade e responsabilidade. Volta aqui para mim. Distribuição de autoridade e responsabilidade é quando eu começo a distribuir aqui no organograma da empresa, as atividades e as responsabilidades, autoridade e responsabilidade. Eu digo, olha, você vai ficar aqui, vai ser o gerente de gestão de pessoas. Você vai ficar aqui, vai ser o gerente financeiro. Eu estou distribuindo autoridade e responsabilidade na organização, certo? Letra D, racionalismo. Como os recursos da organização são limitados, os recursos são limitados, coloque isso aí no seu juízo, uma coisa importante que você tem que saber para entender a administração, os recursos são limitados, muito bem. Então, como são limitados, eu tenho que utilizá-los de forma racional. E aí vem o racionalismo, de forma pensada, programada ali, dividindo bem direitinho o trabalho. Pronto. Hierarquia. Hierarquia é a relação de chefia e subordinação. Você consegue ver aqui também no organograma. Quem está aqui, você sabe que manda em quem está aqui embaixo. A relação de chefia e subordinação. Hierarquia, eu consigo ver a hierarquia na cadeia de comando, que é a linha que vai do topo até a base do organograma, mostrando quem manda em quem aqui na estrutura organizacional, beleza? E aqui a gente finaliza a primeira questão, vamos para a segunda. Parangarico Tirimiruaro. Segunda questão, vamos lá. Entre as características das organizações formais modernas, destacam-se a... Corta aqui pra mim, meu filho. E aí você tem que saber que características ou elementos das organizações formais, modernas, ou simplesmente das organizações formais, algumas a gente viu até na questão passada, Tem a divisão do trabalho, eu tenho a especialização, amplitude administrativa, departamentalização, atribuição de responsabilidade e autoridade, que a gente viu aqui no organograma, até mostrei para vocês, Hierarquia, cadeia de comando, tudo isso são elementos das organizações formais modernas ou características das organizações formais modernas, tá? Então vamos lá para a questão para ver qual alternativa traz isso que eu falei para vocês aqui, Vamos lá. Buslabu. Letra A. Resistência às mudanças, o individualismo e relação de antagonismo. A letra A está toda errada. Nenhum desses aqui é elemento ou característica da organização formal. Letra B. Flexibilidade nas atribuições e responsabilidades, o racionalismo e a amplitude administrativa. Corta aqui para mim. A maioria das pessoas que errou essa questão aqui marcou essa letra B, Flexibilidade nas atribuições tem aqui na questão, confundiu muita gente, porque a gente está numa época que as organizações têm que ser cada vez mais flexíveis, Só que nas características das organizações formais modernas, na realidade eu tenho o formalismo, eu tenho a atribuição de responsabilidade aqui e autoridade aqui no organograma. Então está errada essa letra B, hein? Cuidado com isso aí. Isso aí foi meio cruel, mas é assim mesmo, tá? Ele tentou pegar você aqui e colocou somente a primeira errada, as outras estão corretinhas aqui na alternativa B, mas está errado. Vamos para a próxima. Letra C. Relação de coesão.
a especialização e a colaboração espontânea. A relação de coesão pode até acontecer na organização, mas não é um elemento ou característica da organização formal. E colaboração espontânea também ocorre na organização informal. Letra D, divisão do trabalho, a especialização e as regras implícitas. Eita, quase, hein? Implícito é algo que não está escrito em lugar nenhum, tá? É subtendido, né? Então está errada a letra D. Letra E, que é o nosso gabarito, hierarquia, racionalismo e especialização. Aí sim, hierarquia, racionalismo e especialização. Racionalismo porque as organizações, os seus recursos são limitados. Toda organização tem recursos limitados. Ela não tem a quantidade de dinheiro que ela gostaria de ter, ela não tem a quantidade de pessoas que ela gostaria de ter, de recursos tecnológicos que ela gostaria de ter. Os recursos são limitados. Aprenda isso aí, isso é importante para você aprender a administração. Então, como tudo é limitado, eu tenho que usar os recursos de forma racional, pensada, para que tudo ocorra ali de uma forma correta e traga eficiência para a organização, beleza? Então, nosso gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Tchalui! Terceira questão. Assinale a opção que apresenta o arranjo organizacional que tem como vantagem o fato de as decisões serem tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. E aí ele diz aqui na letra A, diferenciação. Diferenciação é um princípio da departamentalização que diz que atividades diferentes devem ser colocadas em departamentos diferentes. Vamos para a próxima, letra B. Formalização. Formalização é quando eu coloco algo de forma registrada em algum lugar. Por exemplo, vamos dizer que tem um casal que não são casados no cartório, né? Então eles têm uma relação informal. O pessoal chama aí de amancebado, né? Mas aí vamos dizer que esse casal vai no cartório, se casa, assinam lá, aí eles têm agora um papel para enxergar na cara da sociedade que eles são casados. O que é que aconteceu? O que é que o casal fez? Formalizou, colocou no lugar por escrito, deixou registrado em um lugar palpável que eles podem mostrar para todo mundo que agora são casados no papel, beleza? Isso que é formalização. Vamos para a letra C. Descentralização. Aqui para o quadro para eu explicar para vocês. Descentralização ocorre quando as decisões estão pulverizadas, estão distribuídas nos níveis mais baixos da organização. E aí uma das vantagens da descentralização é que as decisões são tomadas por quem está aqui diretamente ligado às atividades que estão sendo desempenhadas, né? Então, nosso gabarito é a letra C, descentralização. Letra D fala da centralização, que é quando as decisões são tomadas aqui no topo da organização ou estão nas mãos de poucas pessoas, certo? Aí é centralização. Integração. Integração é um princípio também da departamentalização que diz que atividades integradas, né, ou que tenham correlação, devem ficar no mesmo departamento. Então, nosso gabarito, letra C, descentralização, é onde as decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. Vamos para a próxima. Perebecan Cataban. Quarta questão. Assinale a opção que indica o tipo de departamentalização, que tem como vantagem a maior especialização das pessoas e como desvantagem a pouca interação interdepartamental. E aí, corta aqui para mim que a gente vai para o quadro. Falou especialização sozinho ou princípio da especialização, não pense nem duas vezes, você vai marcar departamentalização funcional, certo? Departamentalização funcional, eu vou departamentalizar de acordo com as funções especializadas aqui. Eu vou ter um departamento financeiro, um departamento de gestão de pessoas, um departamento aqui de produção, certo? Eu estou dividindo de acordo com a especialização das pessoas, certo? E aí eu tenho uma boa coordenação, integração aqui dentro do departamento e péssima entre os departamentos. A gente diz que se formam ilhas funcionais aqui. Cada departamento se preocupa apenas com o que acontece no seu departamento. Essa é uma desvantagem da departamentalização funcional, tá? Então vamos lá para a questão. A departamentalização funcional é que tem como vantagem a maior especialização das pessoas e como desvantagem a pouca interação interdepartamental, ou seja, entre os departamentos. Letra A, departamentalização por processo. Como é que eu vou fazer? Volta aqui para mim.
Na departamentalização por processo, como é que eu vou dividir aqui os departamentos? De acordo com as fases de um processo, certo? Então, vamos dizer, na fabricação de uma camisa, por exemplo. Então, eu vou ter aqui corte, costura, acabamento, de acordo com as fases de um processo. Volta lá para a questão. Letra B, departamentalização por clientela. Eu vou dividir de acordo com os clientes que eu quero atender, com o grupo de clientes que eu quero atender. Então, vai ter aqui cliente, pessoa física, cliente, pessoa jurídica, cliente, pessoa física diferenciada, cliente, pessoa jurídica diferenciada, de acordo com o grupo de clientes que eu quero atender. Letra D, fala de departamentalização de base territorial, que é a departamentalização geográfica, eu dividir de acordo com a área geográfica que eu quero atender. Então, departamento João Pessoa, Paraíba, departamento São Paulo, departamento Fortaleza, Ceará, de acordo com a área que eu vou atender, né? Por base territorial ou geográfica. Letra E, departamentalização por produto. Eu vou dividir de acordo com o produto que eu vou oferecer, de acordo com o produto que eu quero oferecer. Departamento de frios, departamento de games, de acordo com o produto, beleza? Então, nosso gabarito, realmente, letra C, é na departamentalização funcional que eu vou focar na especialização e que tem como desvantagem a péssima interação entre os departamentos, interdepartamental. Dentro do departamento é boa, beleza? Ok, professor, vamos para a próxima. Muslabu! Questão 5. Assinale a incorreta. Letra A. Quanto maior for a variedade de produtos ou serviços desenvolvidos por uma organização, maior será a heterogeneidade na estrutura dessa organização. E aí está correta, tanto é que muitas empresas utilizam a estrutura divisional quando ela tem uma variedade muito grande de produtos e serviços a oferecer, né? Cada divisão dessa fica focada no produto ou serviço e os departamentos estão voltados para os interesses e para as necessidades dessa divisão. Cada divisão dessa também é autônoma ou semi-autônoma. Lembre disso porque de vez em quando cai em prova. Então está correta a letra A, vamos para a letra B. A estrutura organizacional funcional é aquela que cada empregado recebe orientações de apenas um superior, as quais seguem por via hierárquica do escalão mais alto até o escalão mais baixo. E aí, corta para mim, é o nosso gabarito, já que a questão pede a alternativa incorreta, né? E na estrutura funcional, eu não sigo o princípio da unidade de comando. Quem segue o princípio da unidade de comando é a estrutura linear. Na funcional, cada chefe é chefe apenas na sua especialidade. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui gestão de pessoas, aqui financeiro, aqui marketing. Certo? Os quadradinhos aqui. Pronto. O rapazinho que está aqui, se quiser falar sobre gestão de pessoas, ele vai falar com quem? Com o chefe de gestão de pessoas aqui em cima. Se ele quiser falar sobre financeiro, o que ele vai falar? Com o gerente financeiro. Coisas relacionadas a marketing, vai ser com o gerente de marketing. E assim sucessivamente aqui. Certo? Então não segue o princípio da unidade de comando, a estrutura funcional. Quem segue é a linear. Beleza? Pronto, vamos para a próxima. Letra C. A estrutura matricial tem como característica a autoridade dual. E aí está tudo correto? Vem aqui para o quadro comigo. Na estrutura matricial, vou ter uma departamentalização funcional relacionada com a departamentalização por projeto. Projeto 1, projeto 2, projeto 3. Pronto. E aqui, gestão de pessoas, financeiro, marketing. Gestão de pessoas, financeiro, marketing, gestão de pessoas, financeiro, marketing, dando suporte ali aos cada um dos projetos, né? E aí, como eu tenho um gerente em cada departamento desse, gerente de marketing e gerente do projeto 1. Então, a pessoinha que está trabalhando aqui, ela está subordinada ao gerente de marketing e ao gerente do projeto 1, ou seja, autoridade dual ou dupla subordinação. Está correta a letra C. Vamos para a próxima. Letra D. Definições estratégicas vindas do topo da hierarquia definem uma estrutura organizacional denominada piramidal. E aí também está correto. Quando eu tenho uma estrutura piramidal, a decisão é centralizada
ou seja, vem do topo da organização. A estrutura piramidal vem do topo da organização, forma aqui uma pirâmide. A estrutura linear é uma estrutura piramidal. Ok, vamos para a letra E. Estrutura linear e de linha staff são tipos diferentes de estrutura organizacional. E aí, beleza, tudo certo, né? Estrutura linear é essa aqui, e linha staff, eu tenho aqui uma assessoria, que é o staff, dando suporte à organização, certo? Principal característica da estrutura linha staff: o órgão de staff não tem autoridade sobre ninguém no restante da estrutura, beleza? Ela apenas apoia, aconselha para que tomem as melhores decisões dentro da sua especialidade. Segundo Chavenato, a estrutura Lean Staff tenta juntar as vantagens da linear com a funcional, porque eu vou ter uma assessoria especializada aqui dando suporte para a estrutura linear. Ok, e aqui a gente finaliza o nosso gabarito, realmente a letra B de bola. Pronto, vamos para a próxima questão. Parangarico Tirimihuaru. Questão 6. Marque a opção correta. Letra A. A departamentalização por processos propicia otimizar o arranjo físico e o uso de recursos, embora se caracterize por baixa flexibilidade para mudanças organizacionais. E aí já é o nosso gabarito. Está correta a letra A? Volta aqui para mim. Quando eu departamentalizo de acordo com as fases de um processo, né, corte, costura, acabamento, ou as fases para se fazer um carro, todo o arranjo físico da organização e os recursos estão voltados para a produção desse determinado produto. E aí, se tem uma mudança, é mais difícil da organização se adaptar, certo? Então, essa é até uma desvantagem da departamentalização por processos. Letra A, nosso gabarito, vamos para a letra B. Em uma estrutura organizacional horizontalizada, espera-se encontrar mais níveis hierárquicos do que numa estrutura verticalizada. E aí está errado, volta aqui para mim. Numa estrutura verticalizada é que eu tenho mais níveis organizacionais. Certo? A estrutura vertical. Professor, você é a diferença de vertical para horizontal? Não. Vertical é em pé, horizontal é deitado. Você, para saber o que é horizontal, você olha para o horizonte, aí você vê deitado lá o horizonte, né? Tem muita gente que pensa que a Terra é plana porque vê o horizonte plano, né? Mas aí você já sabe que horizontal é deitado. Vertical, ao contrário, então é em pé. Beleza? Estrutura vertical tem muitos níveis hierárquicos aqui. Estrutura horizontal, eu já tenho menos níveis hierárquicos. Está errada esta questão, esta alternativa na realidade, né? Volta para a questão. C. Em organizações descentralizadas, a tomada de decisão concentra-se no topo da estrutura organizacional. E aí está errado, porque a gente já viu que quando se concentra no topo da estrutura ou nas mãos de poucas pessoas, é a organização centralizada, né? Vamos para a próxima. Letra D. A estrutura matricial tem como foco mudar a hierarquia de uma organização. Aí corta aqui para mim. Não tem nada a ver, né? A estrutura matricial ela vai fazer o cruzamento da funcional, da departamentalização funcional com a por projetos. Aí tem autoridade dual, como eu falei para vocês. Tem nada a ver, totalmente errado a letra D. Vamos para a letra E. A departamentalização funcional baseia-se na divisão de áreas dentro da organização por serviços. E aí está errada porque a departamentalização que eu divido de acordo com os serviços é a departamentalização por serviço, que a gente conhece também como departamentalização por produto ou serviço. Está errada a letra E. Então vimos que o gabarito realmente é a letra A de amor, A de aprovados, A de aprovada, como você será. Então, vamos para a sétima questão. Parangarico Tirimihuaru. Sétima e última questão. Assinale a opção correta. Letra A. Em termos de amplitude administrativa, uma estrutura alta se refere à amplitude estreita e elevado número de níveis hierárquicos. E aí já é o nosso gabarito, letra A está correta, corta aqui para mim para eu explicar. Realmente, pessoal, estrutura alta é sinônimo de estrutura vertical. Estrutura vertical, que eu já expliquei aqui para vocês, né? Tem vários níveis hierárquicos. É uma estrutura mecanicista, voltada para ambientes
estáveis, certo? Aqui a comunicação é mais lenta, porque ela vem de cima para baixo, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e quando volta, também volta seguindo a hierarquia. Então, geralmente as decisões são mais lentas aqui na estrutura mecanicista vertical, que é essa daqui, ou alta também, que é sinônimo de vertical, como traz na questão. E o que é amplitude administrativa, professor? Amplitude administrativa é um conceito que está relacionado à quantidade de subordinados que um único chefe é capaz de gerenciar de maneira adequada ou efetiva, beleza? Então, se eu posso gerenciar, eu consigo gerenciar muitos funcionários, a amplitude é larga ou ampla. Se são poucos funcionários, a amplitude é estreita ou aguda. E a amplitude também serve para as estruturas, certo? Numa estrutura vertical, a amplitude aqui, ó, é estreita ou aguda, sempre do superior para o subordinado. Olha aqui, é bem estreitinha a amplitude. E numa estrutura horizontal, que eu vou desenhar aqui para vocês, certo? Que é uma estrutura orgânica, que se adapta melhor a ambientes instáveis, dinâmicos, cheios de mudanças. É uma estrutura mais moderna. Aqui a comunicação ocorre de forma mais rápida, certo? É voltada para ambientes instáveis, com muitas mudanças, tá bom? Estrutura horizontal. Na estrutura horizontal, a amplitude administrativa já é larga ou ampla. Amplitude larga ou ampla. Beleza? Ok, professor, entendi tudo. Então vamos agora para a letra B de bola. Letra A já é o nosso gabarito, né? Letra B. O organograma é a representação gráfica ideal das atividades de pessoas envolvidas na execução de um processo passo a passo. E aí, corta aqui para mim. Agora você tem que saber a diferença de um organograma para um fluxograma. Eu vou até colocar a figurinha aqui para você ver, certo? Pronto, olha aí a figurinha. No organograma eu vejo como é que está a estrutura da organização. No fluxograma é que eu vejo passo a passo de um processo. Então está errado aqui porque ela trocou o conceito, tá bom? É errada a letra B. Letra C. Os sistemas organizacionais das empresas mecanicistas são apropriados a situações de mercado dinâmicas, com forte concorrência e variação tecnológica. E aí, novamente, está errada, porque nas estruturas mecanicistas, que são equiparadas ao funcionamento de máquinas, né, que tem uma estrutura geralmente vertical, ela não se adapta bem a ambientes instáveis ou dinâmicos com muitas mudanças, né, voltada para ambientes estáveis. Está errada essa alternativa. Vamos para a próxima. Letra D. A departamentalização, que se baseia nas atividades temporárias desenvolvidas por uma organização, é denominada departamentalização por processos. E aí é a pegadinha do nome aqui, essa daqui, viu? Porque a departamentalização por projetos é que é temporária. Todo projeto é temporário e gera um resultado exclusivo ou único. Anote isso aí. Todo projeto é temporário e gera um resultado exclusivo ou único. Então, quem é temporário é projeto e não processo. Às vezes você lê rapidamente aqui, em vez de ler processo, lê projeto e acaba errando a questão. Quando chega em casa, que olha o gabarito, chega a dar uma dor no coração, né? Porque você marcou errado, porque leu rapidamente, em vez de processo, você leu projeto. Beleza? Tá errado porque não é processo, é projeto. Letra E. No organograma das entidades públicas ou privadas estão presentes tanto a estrutura organizacional denominada formal, quanto a caracterizada como informal. E aí está errada. Volta para mim. Está errado. E cuidado que é a pegadinha que mais cai em prova isso aqui sobre o organograma, tá? Dizer que no organograma eu consigo enxergar a estrutura formal e informal. Não, não. No organograma eu só consigo enxergar a estrutura formal de uma empresa, de uma organização. O organograma eu só vejo a estrutura formal. A estrutura informal ela ocorre espontaneamente na relação das pessoas no dia a dia da organização. Beleza? Não caia mais nessa pegadinha. E o nosso gabarito realmente é a letra A. Em termos de amplitude administrativa, uma estrutura alta se refere a amplitude estreita e elevado número de níveis hierárquicos, como eu mostrei aqui para vocês. Corta aqui para mim. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo, né? Qualquer coisa pode me mandar um direct que eu respondo para vocês. Um abraço e até a próxima.